eu achei você uma convidada muito especial para essa live de hoje, porque ela é uma live especialmente em comemoração ao Dia da Mulher, ao Mês da Mulher. Quando se fala de Dia da Mulher, Mês da Mulher, é uma data que é tão relevante para nós mulheres e a gente deu uma distorção em relação ao significado dessa data, né? Essa é uma data que ela é para celebrar, de fato, as conquistas sociais da mulher, né? Participação no mercado de trabalho, né? Direitos civis básicos, questão do voto. Eu percebo que houve uma mudança, né, no significado do Dia Internacional da Mulher, que hoje se celebra a mulher, não as conquistas que a mulher teve. Então, assim, o marido ou os filhos, eles vão falar, excelente mãe que aquela mulher é, o marido é excelente esposa, a empresa, que bom que a gente tem essas mulheres maravilhosas aqui. Mas o povo esquece que a gente está celebrando a mulher que é maravilhosa. A gente gosta de ser paparicada, a gente quer ganhar bombom, quer ganhar rosa, quer que todo mundo lembre de todas as nossas qualidades maravilhosas que nós temos. Mas não precisa ser no Dia da Mulher, porque no Dia da Mulher a gente tem que falar, de fato, da pauta que interessa, que são essas conquistas sociais da mulher. E aqui a gente não está falando nem de partido político, né, nem se você é de um lado ou de outro. Estão falando, gente, direitos civis. Tá? Direitos civis. Se você é uma mulher e se você reconhece que a mulher ela tem também esse direito de ter direitos civis que ela não tinha, você vai celebrar o Dia da Mulher com o significado real que ele tem, né, de fato. Então, achei muito importante a gente resgatar essa voz, né, e esse significado do Dia da Mulher com essa live e trazendo essas mulheres profissionais que eu trago nessa série. São mulheres que articulam diversas atividades, então são mulheres que estão buscando se desenvolver academicamente, são mulheres que estão buscando se desenvolver profissionalmente. Tudo isso, embora hoje seja algo comum para nós, não era para muitas mulheres, não era algo que você poderia escolher. Em tantos outros países ainda, a mulher não tem esses direitos básicos, né, de poder estudar, de poder trabalhar. Então é muito mais para a gente lembrar isso, trazer uma mulher que eu acho que representa muito bem, né, esses aspectos aqui, nessa live de hoje, que é você, porque você é uma mulher que buscou se desenvolver intelectualmente, e está nesse lugar, né, está fazendo seu doutorado, apesar dos desafios, que todos nós sabemos que temos muito, e que também se desenvolveu na sua carreira e que está num cargo de liderança. Quando a gente celebra essa data e esses lugares que você está ocupando hoje, que são grandes conquistas para nós, quando se celebra esse Dia Internacional da Mulher, ela ter o direito de escolher se de fato ela quer ou não. E muitas mulheres não podiam e ainda não podem em outros contextos. Eu quero te agradecer, Tatá, por aceitar esse convite de vir compartilhar essa história com a gente. Então eu vou começar te perguntando sobre a sua história, como que você escolheu a sua graduação, e daí em diante a gente vai passando mesmo por cada etapa da sua jornada, tanto pessoal quanto profissional, acadêmica. E com base nas suas respostas, a gente vai rendendo os assuntos que forem mais interessantes para a gente. Para a gente já começar, esclarece para quem não te conhece de onde que você se você é de Belo Horizonte mesmo, se você veio para cá, como foi seu processo de escolha da sua formação acadêmica, se você já tinha certeza daquilo que você queria ou não. Prazer, gente, eu sou a Thaís, um prazer falar aqui também com a Aline. Eu sou de Belo Horizonte, minha família é daqui, então sempre morei aqui. E falando um pouco da minha escolha profissional, foi uma escolha um pouco racional, assim, quando eu estava no período da escola, eu era muito boa em matemática, que era a área que eu tinha, né, maior facilidade, assim, era um tema que eu mandava bem, mas eu também era uma pessoa bem criativa, gostava muito de criar coisas e de interagir e realizar coisas também. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola construtivista, então tive muitos espaços para criar coisas dentro Uma escola? Desculpa, eu não entendi.
Acho que deu uma travadinha. É, Numa escola construtivista, então eu sempre tive construtivista. isso. E aí eu tive a oportunidade de criar muitas coisas assim dentro desse contexto. Minha família também tem muitas pessoas ligadas ao teatro, à arte, e acho que isso puxou um pouco esse lado criativo. E então, quando eu estava decidindo o que que eu queria fazer, eu queria uma profissão, uma área, estudar algo que misturasse um pouco minha facilidade de conhecimento lógico com também a minha facilidade de criatividade. E aí eu analisei os cursos que tinha e na época eu escolhi design de produtos. Eu lembro que na época meu professor de matemática falava, não, você tem que cursar matemática porque você é muito boa. Algumas pessoas falavam que tinha que fazer engenharia porque também é um curso, né, talvez na época mais reconhecido, tinha mais empregabilidade, mas eu lembro que eu cismei com design de produtos e segui com ele até o final. Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui, que para os leigos, as pessoas escutam o termo design e, em geral, pensam no design de interior ou no design gráfico. Vou aproveitar para esclarecer qual é o seu design. Boa. Design é uma área bem ampla mesmo, que atua, né, ali compreendendo problemas e criando possibilidades de solução em diversos cenários. Eu atuo hoje já há bastante tempo com design de produtos digitais, ou design de experiência do usuário, que é a conexão de design com aplicativos, sites, plataformas. Então, eu trabalho normalmente em empresas que criam esse tipo de produto digital. Você se formou, logo você já foi fazer estágio na área ou não? Como que foi esse início do seu processo no mercado de trabalho? Boa. Eu acho que vale citar isso, né? Quando eu fiz a graduação de design de produtos, não era uma área que tinha uma absorção tão fácil no mercado. Na época, o design de produtos digitais, ele não era tão forte e normalmente as pessoas do design gráfico, por exemplo, conseguiam ser absorvidas pelo mercado de trabalho mais facilmente que as pessoas do design de produtos. E na época da minha graduação eu cheguei a fazer estágio ligado com a área de calçados, de moda, que era um dos poucos estágios que a gente tinha assim, dentro da área de design de produtos. E depois, assim que eu me formei, eu consegui um trabalho na área que era dentro de uma agência, mas que também pegava produtos físicos. Então, essa agência pegava um pouco projetos de totens, cenografias, sinalização. Então, eu fiz alguns projetos ligados à sinalização de interiores, né, de prédios, mas era até de um hospital, a gente tinha que pensar as placas, os adesivos, os tipos de sinalização. Mas eu não trabalhei tanto tempo nessa empresa, porque depois eu passei num processo seletivo do projeto do Sebrae, onde a gente se conheceu, que era um projeto de agentes locais de inovação. Quando eu estava dentro do Ali, que eu me aproximei mais do mercado de startups, de produtos digitais, porque por essa veia da inovação, também é um caminho de entrada dessa área de design de inovação, design de serviços, dentro da área de design de produtos digitais e de tecnologia. Porque a gente começa a trabalhar em setores de inovação ou perto de startups que normalmente criam produtos digitais, muito pela transformação digital ou por apostar em produtos escaláveis, né, para ser ali sua aposta de negócio. Então, quando eu estava trabalhando no Ali, eu me aproximei um pouco do ecossistema de startups, também comecei a participar mais de eventos dentro da área de UX e algumas comunidades, né? Inclusive a Juliana, que era uma colega nossa, ela já estava super nessa área, então ela foi uma companheira, né, de me levar um pouco para esses eventos, e foi um processo muito interessante para mim. Eu sempre conto isso para as pessoas, porque é verdade que quando eu comecei a conhecer a área de design de produtos digitais, primeiro eu falava assim, mas eu não sou UX designer, ou eu não sou uma designer de produtos digitais, eu sou designer de produto físico. Mas quanto mais eu vi os conteúdos, quanto mais eu entendia qual era a essência desse trabalho, eu falava, não, mas isso é design, isso eu sei.
Porque a essência, a base, ela ainda tem uma carga grande que ela é comum entre as áreas do design. Por mais que existam as especificidades do contexto digital, muito da base metodológica, do raciocínio era parecida. Então, eu usei um pouco dessa aproximação e aí minha próxima oportunidade depois do Sebrae já foi para trabalhar como design de experiência do usuário dentro da PUC Minas Digital. Eu acho interessante, hoje, quando eu olho até ali a descrição da sua atuação no mercado de trabalho, que você foi somando profissões, assim como eu, de certa maneira, tenho feito. Por exemplo, eu te explicar. Eu me formei em jornalismo, né? Produzo conteúdo como jornalista. Depois fui fazer um mestrado, e aí passei a dar aula. Melhor, comecei a pesquisar, virei pesquisadora. E aí continuei como jornalista e pesquisadora. Depois fui dar aula. E aí somei como jornalista, pesquisadora e professora. E hoje eu vejo que também atua, de certa forma, em todas as frentes de atuação que você foi construindo ao longo da sua trajetória. Como que foi esse processo para você? Você sentiu que foi algo natural ou foi algo planejado? Você, de fato, assim, pensou, idealizou, depois que você saiu do Sebrae, né, começou a ter mais clareza do mercado que você estava começando a se interessar, de que queria atuar, eu quero atuar diretamente na criação, desenvolvimento de produtos digitais e também quero lecionar, gerar conteúdo em relação a isso? Eu acho que eu sou uma pessoa que me movimento um pouco por um desejo de impacto, de ambição, assim, no sentido positivo mesmo, de fazer mais, mas eu não sou uma pessoa hiper planejada, sabe? Aquelas pessoas que falam assim, ai, daqui X anos eu quero ter feito isso e isso, mas eu ao mesmo tempo tento a cada momento fazer um pouquinho mais, sabe? E me ajudando a me posicionar nesse sentido. Quando eu fiz o mestrado, foi muito no sentido de eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, né? E eu queria esse desafio. Eu acho que o mestrado me ajudou bastante até a me posicionar mais como referência dentro de um mercado que não era tão escolarizado, assim, no sentido de que dentro das pessoas que trabalhavam com o UX design, era mais difícil encontrar pessoas que tinham feito mestrado naquela época. Hoje em dia já é muito mais comum, mas também porque não existiam linhas de pesquisa dentro das universidades dessa área especificamente. É uma área que se fortaleceu antes no mercado de trabalho do que na academia, né? Assim, foi uma área que começou a ter muito mais pessoas trabalhando nessa área antes de ter um volume grande de pesquisas que retratavam esse cenário. E aí, essa coisa de estar no mestrado foi muito interessante para mim, ter a oportunidade de fazer pesquisa de ponta a ponta com mais profundidade. E a área de pesquisa ela é importante para a área de UX Design. A gente até tem uma área que chama UX Research, que é a área que investiga pesquisa de experiência do usuário, ou seja, né, que se aprofunda em pesquisar as necessidades dos usuários no uso de qualquer produto ou serviço, mas, né, se for no recorte do mercado de produtos digitais, especialmente no mercado de produtos digitais. Então, foi um primeiro caminho para eu até acelerar um pouco a minha trajetória no mercado de trabalho, ter tido essa oportunidade paralelamente de estudar e de ter feito mestrado. Então, eu achei que o mestrado ele me ajudou a me posicionar como uma referência e ter profundidade em uma habilidade técnica que também foi valiosa para a minha atuação, sabe, de mercado. E aí, o fato de eu ter o mestrado e ter começado a fazer palestras com construção de conteúdo me ajudou bastante a encontrar o caminho para conseguir dar aulas, assim. É até engraçado que alguns colegas meus do mestrado
eles me perguntavam, como que você conseguiu dar aula, Thaís? Às vezes é um sofrimento, a gente até já conversou sobre isso, né, Aline? A pessoa tem essa capacidade, mas não é tão fácil hoje encontrar, sei lá, um processo seletivo aberto para ser professor. Muitas vezes essas posições, elas vêm de indicações. E a minha trajetória pessoal, o meu espaço de dar aula, ele veio muito mais por um reconhecimento da minha atuação no mercado de trabalho e o fato de eu ter mestrado, esses dois juntos, do que necessariamente por outro caminho, né? As pessoas descobriam que eu atuava no mercado de trabalho e tinha mestrado e dava palestras, aulas, e isso me abriu a oportunidade de conseguir ter algumas aulas. Entendi. Então você não tinha um planejamento mesmo claro de que eu desejo, além de atuar no mercado, começar a lecionar. Não. Foi acontecendo a partir do seu movimento, né, profissional, mais ou menos? Pelo menos, assim, eu sabia que eu queria experimentar dar aula, era uma coisa que eu sabia que eu queria, assim, mas que eu não fiz um plano e acabou acontecendo mais no fluxo das coisas mesmo, assim, acabou que minha atuação profissional ajudou a eu conseguir estar nesse espaço de dar aulas também. Entendi. Ótimo. Eu te faço essa pergunta até porque a nossa intenção, depois essa live vai ficar gravada no YouTube, e é que as pessoas que vão assistir, as mulheres, elas se inspirem e aprendam com a jornada das nossas convidadas. Então, por exemplo, você hoje é uma referência na sua área, né? E quando a gente escuta uma história como a sua, de que assim, eu não fiz um planejamento totalmente acertado, né? Mas eu me coloquei em movimento e eu tinha uma visão daquilo que eu queria. E as coisas foram se encaixando, vamos assim dizer. É uma possibilidade também, né? De a pessoa encontrar o seu próprio caminho. Então, ninguém precisa ficar totalmente engessado. Porque, às vezes, a própria pessoa, ela não tem essa clareza ainda, né? Para fazer um plano de eu quero sair daqui para chegar aqui, né? E ela se colocar em movimento, mas com uma visão, de repente, porque eu acho que é muito difícil a pessoa chegar em algum lugar se ela não tiver uma visão. Ela não precisa ter um planejamento engessado, né? Mas ela tendo uma visão, ela consegue ir fazendo com que as peças se encaixem, né, ao longo da jornada dela. Com certeza. Eu acho que você é jornalista mesmo, né? Acho que você sintetizou super bem o que eu comentei, assim. E me descreve um pouco enquanto personalidade, assim, eu sinto que eu sou uma pessoa um pouco assim, e não é um movimento assim, não vou dizer que foi também, óbvio que tem uma camada de sorte, mas você falou de se movimentar, assim, eu sou uma pessoa bem inquieta, eu gosto de realizar e eu tô me abrindo para fazer as coisas, isso me ajudou em me colocar em destaque, né? Ser vista, as pessoas me escutarem, me conhecerem, e aí tá nesse lugar ajudou a conseguir essas oportunidades, né? Assim, eu dei muita palestra gratuita, participei de muitos eventos que diretamente não me trouxeram nada financeiro imediatamente, mas que trouxeram uma construção de posicionamento, que me ajudou muito depois a chegar onde eu tô hoje, assim, óbvio que eu entendo que nem todo mundo tem condições e possibilidade de topar fazer coisas sem uma remuneração, porque sim, a gente merece ser remunerado pelo nosso tempo, mas é também uma maneira de investimento na sua carreira, né, assim, e eu fiz muito isso, né, tipo assim, eu dei vários treinamentos, palestras, conversas, dou até hoje, sem que necessariamente isso traga um retorno imediato, sabe? Essa palavra que você utilizou é perfeita, que é o investimento no seu posicionamento, né? Eu falo que muita coisa que a gente pode fazer é um investimento em como que a gente quer ser visto. Então, se a Tatá está fazendo uma palestra sobre design de serviços gratuita, ela vai ser lembrada por isso, né? Então, quando eu precisar indicar alguém que saiba disso, eu vou indicar a Tatá, porque eu conheço ela. É uma ótima dica, para dentro da sua capacidade, doar o seu tempo, seu conhecimento, é uma maneira da gente se posicionar também e criar essas oportunidades, né, como a Tatá disse. É uma coisa importante para esse foco, e até falando um pouco das
mulheres, assim, uma coisa legal é aprender a se colocar também nesse lugar de criar conteúdo, compartilhar conhecimento. Acho que a gente, todo mundo tem essa dificuldade, todo mundo pode ter essa dificuldade, mas a gente, mulher, tem essa camada de autocrítica muito grande, muitas vezes, né, também, de sentir que não necessariamente você tem todo o conhecimento para compartilhar. Mas para mim ajudou muito fazer uma virada de racional, de que me colocar para palestrar, me colocar para construir conteúdo é muito mais um lugar para mim, né, de generosidade, de compartilhamento, do que necessariamente um lugar único de autoridade ou de eu sei tudo, assim. Óbvio que hoje em dia, assim, eu sou líder, eu já tenho um tempo no mercado de trabalho, as pessoas podem até me reconhecer nesse lugar, mas eu comecei palestrando em eventos pequenos, muito antes disso acontecer, sabe? A primeira palestra que eu dei no XDA, que é um coletivo, né, uma associação de design de interação, foi antes de eu, de fato, trabalhar na área já. Eu ia falar um pouco daquilo que eu aprendi no mercado de trabalho com o Ali, um pouco do que eu sabia da graduação, e eu construí um conteúdo autoral, autêntico também, que eu acho que isso é importante para deixar uma marca, né, assim, e eu lembro que muitas pessoas gostaram do que eu ia falar ali. Eu lembro de estar insegura, assim, tipo, nossa, mas eu vou falar de uma coisa para pessoas que trabalham em outra área, eu nem trabalho nessa área ainda, exatamente. Mas isso não faz de você uma pessoa que não tenha, talvez, contribuições interessantes a fazer, sabe? Quantas vezes, depois que você estudou anos sobre um assunto, e aí você volta lá no básico e escuta alguém falando, e fala, nossa, eu nem lembrava disso, ou eu nem havia pensado sobre isso dessa maneira. Às vezes também a perspectiva daquela pessoa, como você disse, né, a forma autêntica como ela fala do assunto, te faz ver o assunto de uma maneira diferente. Você é formada, mestre, doutor e doutoranda, o que você decidiu fazer? Porque sou doida, né? Mas eu acho que quando a gente começa a fazer uma trilha de formação acadêmica, quando você faz um mestrado, é muito comum que o desejo de fazer um próximo passo ele venha também, assim. Os próprios orientadores indicam, né? As pessoas estimulam e tudo mais. E uma das coisas que eu mais gostei no mestrado foi a possibilidade de fazer um projeto próprio, de ter um tempo e uma condução e uma orientação para me dedicar a construir um projeto meu, coisa que, sei lá, se eu fosse fazer esse projeto de pesquisa de uma maneira livre, eu não teria essa estrutura e, sendo sincero, eu acho que eu não teria nem essa disciplina de tocar um projeto de pesquisa com profundidade se não fosse dentro de um espaço de um doutorado. Então, tenho um interesse pelo processo de pesquisa também, de dar esse passo, né, de fazer essa continuidade, também porque o processo do mestrado foi um processo de muito aprendizado para mim e positivo, então eu acreditei que o doutorado poderia ser também, assim. Óbvio que o título, assim, falando assim, diretamente hoje na minha atuação, ter este título não vai me ajudar diretamente, né? Eu não sou uma professora concursada que quando você consegue o título de doutor, você tem um aumento de salário diretamente atrelado. Isso não vai acontecer no meu caso e não necessariamente também vai abrir mais portas, mas óbvio que eu acho que ajuda na construção dessa reputação, né, desse entendimento, sendo totalmente transparente também, assim, tá sendo um processo mais doloroso e mais difícil de conciliar do que o do mestrado para mim, assim, muito porque é um momento diferente da minha carreira, né, assim, quando eu fiz o mestrado, eu estava num momento mais inicial, eu tinha trabalhos que tinham mais flexibilidade de horário. Hoje eu atuo já como uma liderança no mercado de um time que não é pequeno, então imprevistos acontecem, tem uma pressão, uma responsabilidade diferente do que ser colaboradora individual, né? Mas cuidando de um time com responsabilidades maiores, eu
tenho menos flexibilidade com o meu tempo, assim. Então tá sendo desafiador, assim. Às vezes, sendo as barreiras, às vezes eu fico, ai meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu vou continuar fazendo, estou aqui nesse drama do meio do processo, assim. Mas eu acho que faz sentido ainda, é um projeto que eu quero tocar, que me empolga, assim, mas está sendo bem mais desafiador conciliar. Para você, qual foi a principal diferença que você viu nesse seu processo de transição, de sair de um cargo técnico para uma posição de liderança? Isso tem muito tempo? Quando que você começou a liderar pessoas? Tem bastante tempo. Acho que ali, deixa eu ver, 2019, eu acho. Já tem mais ou menos 2019. Entendi. Mas assim, eu lembro mais ou menos desse processo, assim, acho que eu sempre fui uma pessoa que sou muito do sim, e gosto de colaborar com outras pessoas, de influenciar. Então, mesmo antes de assumir um cargo oficialmente de liderança de pessoas, eu já tentava criar modelos para replicar e ajudar, né, ali pessoas com menos experiência na área de design. Eu já estava nesse processo também de fazer palestras, de produção de conteúdo. Então, isso tem um lugar também dentro da gestão de pessoas, que é o lugar de ensinar, né, de ajudar as pessoas a melhorarem o processo delas e o caminho delas. Então, mesmo quando eu atuava como colaboradora individual, eu já tinha um pouco esse posicionamento, assim, e eu sempre fui bastante também empreendedora, assim, de entender, analisar o cenário e propor o que eu achava que deveria ser feito, não necessariamente só fazendo aquilo que era demandado, assim. Eu disse isso para dizer que quando eu de fato assumi a gestão de pessoas, algumas coisas já estavam ali sendo construídas desde antes. E normalmente o processo é meio esse, né? A pessoa ela sobe para um cargo de liderança quando ela já está usando muitas daquelas skills, senão seria um baque muito grande. Mas ainda assim, claro que teve mudanças grandes, assim. Eu acho que tem uma mudança do volume de temas e de pessoas e de coisas que você tem que acompanhar, né, assim, então eu precisei criar mecanismos de organização, de acompanhamento, né, para entender o que as pessoas estão fazendo, e também, assim, acho que existe ali um outro processo que é você ser a principal tomadora de decisão de alguns processos dentro da trajetória profissional de algumas pessoas. E aí essas decisões são uma mudança grande, né? Você decidir promover alguém, você decidir desligar alguém, você decidir como que o time deveria ser, pedir mais recursos, menos, mudar a estrutura. Acho que esses novos aspectos, assim, de um cargo de gestão de pessoas mais formais, assim, para mim foi uma mudança grande, assim, também, de fazer essa virada. É válido dizer também que eu gosto de fazer, assim, tô disposta a fazer, mas eu não sou uma profissional que, tipo, ai meu Deus, eu sofri muito de parar de pôr a mão na massa diretamente, sabe? Eu conheço outros profissionais que nessa virada sofreram mais com isso, assim. Acho que eu gosto de sentir que eu tô projetando, mas eu não preciso ser eu que tô ali fazendo cada coisa, sabe? Assim, eu não tenho tanta dificuldade de delegar, assim, é um pouco do meu jeito mesmo, assim, então eu consigo participar de uma maneira que me satisfaz, mesmo que não seja eu que esteja fazendo, ou a pessoa não esteja fazendo exatamente do jeito como eu faria, sabe? Você não teve essa dúvida se você iria seguir uma carreira técnica, se aprofundar no técnico, ou se você iria já buscar os cargos de liderança, ou você teve? Mais ou menos. Quando a primeira vez
que eu comecei a ser líder, eu era líder técnica. Mas na prática, embora eu era líder técnica, eu acompanhava 3 outros designers. Então tinha uma pegada também de pessoas, assim. E como eu tenho um conhecimento técnico, principalmente de research aprofundado, algumas pessoas às vezes viam o meu currículo em um certo momento e falavam assim, nossa, mas por que você, né, você vai querer ser gestora de pessoas? Por que não uma liderança técnica? E eu não ligo de pôr a mão na massa, que nem eu falei, assim, eu não preciso, mas assim, se tiver que fazer, eu faço, sabe, assim, faço entrevista, compilo, faço PPT, fazemos, assim, de tudo, não tenho muito esse, eu não quero encostar mais nisso, né, assim. Então, algumas pessoas já leram meu perfil algumas vezes e falaram assim, por que não? Opa. Pode influenciar. Boa. Eu acho que, assim, os desafios que eu tenho eu tô com um super desafio, que é um pouco do que eu abri ali e falei de como encaixar esse processo do doutorado, principalmente o processo de escrita, que é um processo que pede uma reflexão e que pede tempo, dentro de uma rotina que às vezes eu não consigo ter, né? Assim, a sensação que eu tenho é que o trabalho de escrita, ele não é um trabalho que eu consigo assim encaixar entre uma coisa e outra 1 hora e fazer. Eu preciso de um pouco mais de tempo para engrenar, para rodar. E eu sou uma pessoa também que quando chega à noite, eu vou ficando cansada, assim. Tem pessoas, né, que são mais noturnas, assim. Mas à noite eu brinco que eu vou ficando burra. Eu acho que tem uma hora que eu, sabe, paro de processar, assim. E talvez à noite seria um horário que eu conseguiria ter um pouco mais de horas seguidas para fazer ali o doutorado. Então, é uma coisa que eu tô com uma certa dificuldade de encaixar, assim. Principalmente porque durante o trabalho, né, no horário convencional ali, de 9 às 6, assim, é bem puxado, é difícil às vezes até parar para responder um WhatsApp, porque eu fico em muitas reuniões diretas, né, e tudo mais. Então tem um pouco uma dificuldade de encaixe dessas atividades mais reflexivas, vamos dizer assim, e não tão, resolve isso rapidinho, encaixo, né, e faço. E também, assim, eu tenho um pouco um desafio de diminuir o volume de coisas diferentes, eu acho que para ajudar também a lidar com isso, assim. Eu sei que parece pior o que é um pouco, porque embora eu dê aula em mais de uma instituição, nem sempre, ou dificilmente, elas acontecem simultaneamente, né? As aulas em pós, normalmente, elas têm uma bateria de aulas e depois acabam, né? Então, eu dou um mês e meio de aula, um dia da semana, e depois acaba, e aí eu dou da outra, né, da outra área e tudo mais. Então, é um pouco mais fácil de conciliar. Mas eu também fiz um processo de falar alguns nãos para alguns projetos, né, e tudo mais, para conseguir diminuir um pouco, assim, esse spread, vamos dizer assim, né? Esse volume de coisas simultâneas. Uma dica que eu te dou até em relação à sua escrita, que eu me identifico muito, porque escrita é algo que faz parte da minha vida desde a graduação e antes, né? Eu fui até fazer graduação em jornalismo porque eu era uma boa escritora, que eu escrevia bem. É escrever pela manhã, sabe? É muito melhor a gente chegar em casa cansado e dormir mais cedo e acordar e escrever de manhã, sabe? Antes de qualquer outra coisa que você for fazer. Porque, de fato, é um processo criativo, né, que a gente faz, de conexão de ideias, até você entrar naquele modo da escrita, leva um tempinho, né, para escrever alguma coisa assim com mais qualidade. Hoje você consegue identificar algum aspecto que poderia ser melhorado ou melhor trabalhado em relação à inserção da mulher no mercado de trabalho, ou lidar melhor com os aspectos femininos no mercado de trabalho, ou na posição de liderança mesmo? Com certeza, assim, acho que para a gente conseguir fazer essa transição, a gente precisa mudar estruturas, né? Assim, acho que um pouco do que você contou desse processo, dessas dificuldades, elas aparecem mesmo quando a gente está num cenário positivo, né? Realmente, eu não tenho filhos, por exemplo, eu moro com meu namorado e
sendo transparente, eu nunca fui uma pessoa muito de casa, assim, sabe? Eu sou super responsável, mas eu sou até bagunceira. E ele, se eu for falar, sei lá, questões de louça, lixo, ele é mais organizado nisso que eu, assim. Inclusive dentro da minha família, né, também, eu nunca tive esse exemplo e essa cobrança tão forte de uma mulher que tinha que ser de casa, assim, né? Minha mãe sempre trabalhou fora, desde que eu sou muito pequena, e minha mãe não sabe cozinhar. Quem cozinhou sempre foi meu pai, porque meu pai trabalhava vendendo material esportivo, ficava mais em casa, então eu não tenho uma referência de família pessoal tão tradicional, vamos dizer assim, em alguns desses quesitos que poderiam me pressionar muito, assim, no sentimento de, nossa, eu não estou sendo uma boa mulher, não estou ocupando bem esse espaço, assim. Eu nunca tive isso tão forte. Mas isso não significa que eu não tenho outros elementos de pressão, porque, como a gente falou, é uma estrutura inteira, né, que pressiona a gente em muitos lados, assim. Por mais que nesse trabalho menor, assim, do dia a dia eu não sinto tanto essa pressão, eu sinto muito uma pressão de ter que gerir qualquer coisa que saia do normal, né? Então precisa fazer um ajuste na casa, precisa contratar alguém, precisa pagar, não sei. Eu concentro muito dessas atividades, assim. Mas no geral, o que eu acho dentro do mercado de trabalho é que existe um processo da gente ter espaços mais acolhedores, assim. Acho que também, de novo, as empresas de tecnologia, elas costumam ser ambientes que defendem a diversidade, por mais que sejam ambientes que tenham muitos homens, né? Assim, a gente costuma ter um ambiente mais masculino, mas são ambientes que são muitas vezes empresas cidadãs que dão, né, 6 meses de licença maternidade, que eu acho que é um super apoio. O iFood, por exemplo, ele tem um processo de apoio para as mulheres que estão grávidas e vão retornar, então tem um acompanhamento formal ali de uma empresa terceira que acompanha essa mulher desde a gravidez até ela voltar para a empresa, né, fazendo um pouco um acompanhamento desse processo, que eu acho que é algo super legal, e a gente está fazendo ali um processo agora para entender um pouco mais as necessidades dessas mulheres grade mais alto, né, níveis mais altos de liderança, justamente para tornar isso possível. Mas, assim, o que eu acredito é que é um movimento coletivo. Assim, não adianta uma empresa, mas um gestor ou uma gestora não está comprada com isso. E por mais que a gente tenha bons exemplos ou bons espaços, existe uma pressão estrutural mesmo, que eu acho que acontece. E eu acho que individualmente, assim, é muito interessante a gente conseguir fazer essas leituras do que é uma pressão que não faz sentido, que não é sobre você e que você vai ignorar, mas o que também você vai ter que aprender a lidar para ir conquistando e conseguindo aquilo que para você é relevante num contexto que ainda não está 100% evoluído também, assim, né? Eu acho que ficar esperando que a gente tenha um mundo perfeito para que a gente tenha as mulheres nesse espaço nunca vai acontecer. Então a gente tem que tentar ir empurrando essa régua, assim, para que isso aconteça mais, sabe? Pois é, essas questões que você trouxe, né, que são ações que vocês já estão realizando, eu acredito que já é um grande avanço. Assim como você, eu também não venho de uma família muito tradicional, no sentido de ter essas cobranças também. Então, nunca fui cobrada para casar, nunca fui cobrada para ser mãe, nunca fui cobrada para exercer, né, o papel da mulher perfeita em casa também. Meu pai, assim, eu me identifiquei demais quando você falou, meu pai também, ele cozinha muito melhor do que a minha mãe, né? Então, é um homem que faz de tudo em casa. Ele faz melhor do que a gente, até, somos todas irmãs, mulheres, e a minha mãe, ele é um homem muito mais prendado do que todas nós três juntas. Então, assim, eu tenho uma referência de homem muito boa também dentro de casa,
e de um homem, né, prestativo, né, que de fato foi um pai de verdade, que de fato ajudou sempre a minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou também como a sua, mas ela nunca foi a pessoa que ficava só por conta das tarefas. Meu pai sempre fez tudo, sempre cuidou da gente também e sempre ajudou ela. Então, eu não sentia também essa pressão como você. E também tive essa sorte, sabe, de estar em ambientes que são mais acolhedores às causas da mulher. Então, nos ambientes de tecnologia e tudo mais. Tive uma bela experiência no corporativo. E eu acho que o corporativo tradicional é o lugar que a gente sente mais. E foi na época que eu senti, sabe? Porque é um ambiente, de fato, mais antiquado. E naquele ambiente, a mulher ser mulher, né, as qualidades da mulher não são vistas de uma maneira tão positiva. E aí se fala até pela vestimenta mesmo. Eu lembro que era uma época que eu usava até terninho. A gente se vestia, né, de uma forma muito formal mesmo, de terno e tudo mais, para poder passar uma certa formalidade, seriedade. E depois, nesses ambientes mais despojados, mais acolhedores para as mulheres, eu percebia que as habilidades femininas, elas não eram valorizadas naquele ambiente. E nos ambientes de tecnologia, da educação, que eu comecei a atuar, elas eram. Todos esses aspectos que naquele ambiente a comunicação era firme, dura, o chefe batia na mesa, xingava a gente na frente dos outros, assim, na reunião. Eu acredito que o mercado de trabalho está mudando também e que esse modelo antiquado, sabe, de liderança, de gestão, de empresa, que tem essas posturas, elas vão cada vez perder mais espaço e que as nossas habilidades femininas também, elas vão ganhar mais espaço nesse mundo novo que está se formando, até mesmo por conta das novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho. Que a gente já está vendo, né, o grande conflito que está surgindo, né, pelas formas de se relacionar mesmo. E pelo nível de consciência que a gente está percebendo que está ficando mais elevado. O pessoal que entra hoje no mercado de trabalho são pessoas que sabem o que é ansiedade, depressão, burnout, né? Que estão buscando se conhecer, se desenvolver, que tem um pouco, de repente, até mais desenvolvimento de competências socioemocionais, que são questões que as gerações passadas começaram a desenvolver com os cursos de inteligência emocional, com a popularização do método do Daniel Goleman. Para a gente encerrar, Tatá, e fechar aqui com chave de ouro a nossa conversa, cheia de aprendizados, nos inspirando com a sua jornada, se você for fazer um balanço dentro da sua trajetória, qual seria o principal aprendizado que você gostaria de deixar para as mulheres que nos assistiram aqui? Vamos lá. Acho que o principal aprendizado na minha carreira, que eu acho que me impulsionou e me trouxe onde eu tô hoje, é ter, eu acho que eu comentei um pouquinho dele antes, mas é ter esse posicionamento bem propositivo, empreendedor, né? De realmente olhar os contextos, me sentindo dona daquilo e falando, olha, o que eu acho que deve ser feito aqui, assim. Eu nunca fui uma pessoa que me contentei tanto com o que as pessoas falavam para mim que deveria ser feito. Óbvio, eu super sei respeitar a hierarquia e faço, né, o que é pedido, mas também levo propositivamente, assim, o que eu acho que deveria ser feito, onde eu acho que estão problemas, onde eu vejo oportunidades, ideias de projeto, de coisas que a gente pode fazer ali, além da rotina do dia a dia. Acho que, óbvio, isso é uma atuação que vai te ajudar a destacar, porque você está olhando para aquilo com um outro olhar e pensando no que pode ser feito diferente, de outra maneira, né? Assim, acho que essa ótica, ela ajuda bastante e complementar também a sua trajetória com outras trajetórias. Eu acho que algumas pessoas que investem muita energia só no lugar onde elas estão trabalhando hoje, elas podem não estar cuidando tão bem da carreira delas, porque a nossa carreira não é a empresa e a posição que a gente está hoje, né? Ela é uma construção, assim. Então,
construir as pontes no mercado, essa visibilidade, essa autoridade, e tudo além também, eu acho que são boas dicas. Muito bom, muito bom. E eu acredito, assim, olhando de fora, você tem feito isso muito bem, viu? Porque ver a Tatá, né, agora se fala muito de marca pessoal, né? Eu vejo muito a Tatá como uma referência na sua área, de UX design. Eu não vejo mais o crachá. O crachá não vem antes da Tatá. A Tatá vem primeiro. Bom, eu acho que a gente sempre tem uma autocrítica, né? Eu acho que, assim, já fui mais ativa nesse lugar, assim. Mas eu acho que é uma construção legal, assim, porque tem algumas pessoas que se conectam e se engancham muito na empresa onde eles estão, e isso pode ser prejudicial para o futuro mesmo, profissional. Exatamente. Quais são os principais desafios que você tem hoje para cuidar do seu bem-estar? E quando a gente fala bem-estar, o que vem na sua mente? Né? O que você acha que é mais desafiador? E qual seria uma boa prática que você tem na sua rotina que você recomendaria para outras mulheres? Eu acho que eu tenho um desafio de encaixar essas muitas atividades, assim, com também... Eu sou uma pessoa que gosto de fazer, então, assim, eu gosto de sair muito também, assim, não que eu saia, mas, assim, eu gosto de sair, de curtir com os meus amigos, e para mim isso é muito importante. E aí, como que eu encaixo isso tudo no tempo, né? Mas eu acho que práticas que eu gosto de fazer, eu criei uma regra para mim tem algum tempo, e vai parecer estranha, mas eu juro que para mim foi muito boa, que é: eu não trabalho aos sábados, eu não faço nada de trabalho aos sábados. Eu fiz essa regra porque às vezes sempre sobrava alguma coisa que tinha que fazer no fim de semana, e aí a sensação que eu ficava que se eu fizesse alguma coisa útil, tipo um pouco no sábado, um pouco no domingo, eu ficava com a sensação que nenhum dia eu não fiz nada útil, sabe, assim, útil nesse sentido produtivo, assim. Então, tem um tempo que eu criei essa regra pra mim, tipo assim, quando eu falo nada, tipo assim, eu não mando e-mail, sabe? Tipo assim, eu não faço nada sábado. E eu tenho tido uma rotina mais de cuidado comigo mesma. Eu nunca fui muito... Não que eu não seja vaidosa, mas nunca fui muito de cuidados de cabelo, de maquiagem, essas coisas. Não sou muito assim. Mas eu tenho feito uma rotina de pós-banho, de mais cuidados, que eu tenho gostado também, assim, descobrir um pouco esse lugar de ter um momento que também é um momento de relaxar, de cuidar de mim e tudo mais. Perfeito. Eu vou aproveitar aqui, eu gosto de fazer essa pergunta até para as pessoas, o que vem na sua mente quando a gente fala sobre bem-estar, ou a palavra bem-estar. E a nossa cultura, ela popularizou muito os cuidados com o físico, né? Então, em geral, as pessoas falam assim: eu não ando conseguindo fazer uma atividade física. E, na verdade, quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando, assim, de um universo muito amplo, né? Que a gente está falando de comportamentos mesmo para cuidar do nosso bem-estar físico, mental, espiritual, emocional, relacional. Então, você falou que é uma pessoa muito social, né? Que você gosta de estar com pessoas. Então, isso possivelmente nutre. De certa forma, essa é uma prática de autocuidado sua, né? Estar com as pessoas é algo que vai me dar energia, vai me nutrir emocionalmente. E o cuidado que você mencionou, por isso que eu lembrei desse esclarecimento do bem-estar, você falou assim: os cuidados que eu tenho comigo não são tanto, não sou uma pessoa, não me considero uma pessoa vaidosa no sentido tradicional, né? Maquiagem, né? Roupas. Mas esse é um erro que a gente tem de limitação, mesmo por conta da publicidade, né? Que se vendeu muito essa ideia de que bem-estar e autocuidado tem a ver apenas com a aparência. E não tem. Então, muitos comportamentos que às vezes a gente adota no dia a dia, se você tem uma prática espiritual, né? Ou se você gosta de cultivar os seus relacionamentos, se você consegue lidar de forma saudável com as suas emoções e sentimentos, na sua rotina, e ajudar outras pessoas, né? Você que está num cargo de liderança também, no processamento emocional delas, tudo isso é autocuidado, tudo isso são comportamentos para nutrir o nosso bem-estar também.
né? E então não está somente fechado nesse lugar dos cuidados com a aparência, está incluído, né? Inclui-se os cuidados com a nossa aparência, mas não apenas. E as práticas de relaxamento, como você mencionou também. Essa prática que você adota, nossa, é uma que eu recomendo para todo mundo, porque para mim faz toda a diferença também. Ter um momento à noite para começar a relaxar, né? Quando você de fato consegue criar esse hábito de ir se desligando à noite, nossa, a qualidade do seu sono melhora muito. Você acorda muito mais energizado. Quero muito te agradecer, viu? Em relação a tudo que você falou aqui. Foi muito enriquecedor conhecer a sua história, né, para a gente poder entender como foi a sua jornada profissional, desenvolvimento acadêmico, quais são os seus desafios, os seus aprendizados, né, para que a gente também consiga replicar nas nossas carreiras e também pensar em soluções juntas para os desafios que nós enfrentamos, né? Nós mulheres aqui, que é o nosso público principal, e que são desafios compartilhados. Então, questões que você trouxe aqui, como articulação de diversas atividades, é um desafio comum, né, para todos nós. Eu falo aqui nós mulheres porque é o nosso público principal, mas eu falo que é um desafio do ser humano da vida moderna, né, atual. A gente conseguir articular todas as nossas responsabilidades, né, os nossos papéis. Obrigada pelo convite, achei super legal também as reflexões, saio daqui aprendendo também, então obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho também aí, Aline, acho que essa busca, né, de ser uma pessoa melhor, de encontrar os caminhos do autoconhecimento e do cuidado, eles são muito importantes também, então gosto de acompanhar um pouquinho o seu trabalho aí. Obrigada pelo carinho, Tata. Recíproco, viu? Para quem vai assistir a nossa gravação, aproveita para deixar nos comentários algum insight que você pegou, um aprendizado, para a gente continuar essa conversa aqui. Beijo, beijo, tchau.